7.134 atletas de 121 países foram a Munique, Alemanha, para as Olimpíadas de 1972, celebrando a competição esportiva e as rivalidades de alto nível. A competição ia bem quando Mark Spitz, o nadador judeu-americano, conquistou 7 medalhas de ouro. Olga Korbut, o pardal de Minsk, encantou o mundo da ginástica com 4 medalhas, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas venceu os americanos por 50-49 em um dos jogos de basquete mais disputados da história. Contudo, as Olimpíadas de Munique são principalmente lembradas pelo terrorismo, quando 11 atletas israelenses foram assassinados por terroristas palestinos. E tão notória quanto a reação do governo alemão, que alguns consideram um dos maiores erros na história do terrorismo. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Esses eventos questionam como ocorreu. E o terrorismo funciona? As Olimpíadas de 1972 em Munique pretendiam exibir a nova Alemanha. Hitler utilizou as Olimpíadas de 1936 na Alemanha nazista como propaganda para mostrar a superioridade ariana. As Olimpíadas de 1972 visavam ser uma propaganda contrária. A Alemanha realmente nomeou os próximos eventos como as nada sutis Olimpíadas da Paz e Alegria, ou Die Heiteren Spiele. Queriam representar a Alemanha menos militarista e mais pacífica, implicando em ausência deliberada de segurança. Apesar da presença de alguns oficiais de segurança desarmados, não se via um policial uniformizado ou soldado. A presença da equipe israelense neste evento, apenas 27 anos após o Holocausto, não pode ser subestimada. Atletas israelenses com parentes perdidos no Holocausto acenaram com a bandeira de Israel perto do campo de Dachau, na Alemanha. Israel estava destacando a resiliência judaica e a disposição em aceitar uma nova Alemanha. Às 4h30 do dia 5 de setembro de 1972, 8 homens, disfarçados de atletas com bolsas repletas de AK-47Es, pistolas e granadas, transpuseram a cerca e infiltraram-se no complexo de apartamentos da equipe israelense. 2 israelenses resistiram inicialmente aos terroristas, mas foram logo mortos. Os 9 atletas restantes foram então feitos reféns. O terrorista exige que Israel liberte 234 prisioneiros palestinos, senão, os reféns seriam executados em breve. Antes de abordarmos a falha na tentativa de resgate alemã, vejamos o contexto. Yasser Arafat e colegas fundaram a Al-Fatah em 1958, organização que promovia a luta armada contra Israel. Em 1964, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Organização para a Libertação da Palestina, foi estabelecida com o propósito de destruir totalmente a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a Frente Popular para a Libertação da Palestina iniciaram uma campanha internacional de terror com sequestros de aviões e bombardeios. Naquele tempo, a sede da Organização dos Países Exportadores de Petróleo estava na Jordânia, com 2/3 da população sendo palestinos. Mas o rei Hussein da Jordânia não era realmente um fã da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e em um período infamemente conhecido como Setembro Negro, a Jordânia matou até 15.000 combatentes e civis palestinos. Logo, os membros da Al-Fatah fundaram uma célula dissidente e se autodenominaram Setembro Negro após esse atroz massacre. Seu ataque mais conhecido foi o Massacre Olímpico de Munique, aprovado, segundo Abu Daoud, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, por Yasser Arafat. E agora, de volta às Olimpíadas. Avery Brundage, presidente do Comitê Olímpico, após saber do ataque, declarou que os jogos deveriam prosseguir. Com a precisão alemã típica, o primeiro evento atlético do dia ocorreu às 8h15, enquanto 2 israelenses morreram e 9 eram mantidos reféns. Brundage pressionou os oficiais alemães durante o dia para remover os israelenses da vila e permitir a continuidade pacífica das Olimpíadas. Enquanto outros atletas se divertiam ao sol e jogavam ping-pong, um pesadelo internacional de mais de 20 horas ocorria a poucos metros. Às 3h51, após 10 horas, o Comitê Olímpico suspendeu os eventos. Milhares saíram dos estádios olímpicos e se reuniram na colina gramada perto dos apartamentos, acompanhados por equipes de TV ao vivo. Espectadores horrorizaram-se ao ver sangue judeu derramado novamente em solo alemão. Judeus no mundo todo, incluindo Israel, se sentiram incapazes de defender seu povo. A primeira-ministra de Israel, Golda Meir, recusou negociar com terroristas. As autoridades alemãs recusaram a ajuda do Mossad israelense, que, ao contrário da Alemanha, tinha uma unidade especializada em contra-terrorismo. Iniciaram-se negociações desajeitadas com os terroristas. Ao mesmo tempo, porém, sem um plano operacional real, a polícia alemã escalou o prédio e se preparou para atacar os terroristas. Mas em uma tremenda negligência, eles perceberam que suas ações estavam sendo transmitidas ao vivo na televisão, não apenas para uma audiência mundial,
mas também para os próprios terroristas. Posteriormente, os terroristas exigiram ser levados de avião para a República Árabe do Egito junto com os reféns. As autoridades alemãs planejaram emboscar, levando-os de helicóptero para o aeroporto. A tentativa frustrada de resgate é um exemplo clássico de como não gerir uma situação de reféns. 6 policiais, fingindo ser tripulação de voo, foram postos no avião, enquanto 5 atiradores de elite se posicionavam no perímetro. No último instante, a tripulação de voo, sem consultar o comando central, decidiu abortar a missão e deixou o avião. Os 5 atiradores de elite restantes careciam de treinamento específico para franco-atiradores, comunicação por rádio e miras telescópicas ou infravermelhas, elementos cruciais para o trabalho de um franco-atirador, como é evidente em TV e filmes dos últimos 50 anos. O líder do Mossad Zvi Zamir foi ignorado. Ele sentia que sua presença desconfortava os alemães. A tentativa de resgate persistiu, faltando experiência e previsão técnica. Após as 22h30, os helicópteros pousaram no aeroporto. Os terroristas, percebendo que o avião vazio poderia ser uma armadilha, voltaram correndo para os helicópteros. Os atiradores, se é que podemos realmente chamá-los assim, abriram fogo e um tiroteio se seguiu com os terroristas mais fortemente armados, durante o qual os terroristas jogaram uma granada em um dos helicópteros, matando os 4 israelenses amarrados e os pilotos dentro, e então os terroristas abateram os 5 reféns restantes no outro helicóptero. Ao fim do dia, 11 israelenses, um policial e 5 terroristas foram mortos. Na coletiva de imprensa na manhã seguinte, o comissário de polícia de Munique tentou explicar. Os terroristas eram muito inteligentes, muito profissionais. Os reféns estavam fadados à morte. Fizemos tudo o que conhecíamos, mas eles eram profissionais. Não exatamente um aval à habilidade da polícia alemã de combater o terrorismo. Uma cerimônia ocorreu no Estádio Olímpico mais tarde no dia, porém a ênfase foi menos em memorializar as vítimas, que tiveram pouca menção no discurso do presidente, e mais sobre. Na cerimônia, a bandeira olímpica e a de vários países foram hasteada a meio mastro, exceto as de 10 nações árabes que insistiram em mantê-las em mastro completo. Os jogos foram suspensos por 24h, prosseguindo depois, mas os atletas israelenses restantes saíram de Munique. O governo alemão permitiu que os corpos dos terroristas mortos fossem levados para a República da Líbia, onde foram enterrados como heróis. Até hoje, o Comitê Olímpico ainda se recusa a dedicar um memorial ou um momento de silêncio às vítimas do massacre de Munique, dizendo que isso poderia alienar outros membros da comunidade olímpica. Após 45 anos de insistência israelense, Munique estabeleceu um memorial no Parque Olímpico em 2017. Agora, se você pensou que a série de erros da Alemanha terminou aí, nicht so schnell. Não tão rápido. 3 terroristas aguardam julgamento sob custódia alemã. Conforme previsto pelo chefe do Mossad Zvi Zamir, o impensável ocorreu. Terroristas palestinos sequestraram um Lufthansa 727, exigindo a libertação de 3 terroristas presos em troca dos 14 passageiros. Os alemães rapidamente levaram os terroristas a OS e seus camaradas. No documentário ganhador do Oscar. Um dia em setembro, 27 anos depois, revelou-se que a Alemanha conspirou com a Al-Fatah no planejamento do sequestro do avião, em troca de um compromisso de não haver mais ataques terroristas na Alemanha. Por 2 décadas, o governo alemão negou a existência de documentos sobre suas falhas. Em 1992, um arquivista alemão contrabandeou uma pasta para a esposa de uma vítima israelense. Os alemães esconderam mais de 4.000 arquivos, revelando que atletas foram brutalizados até a fratura óssea, e uma vítima israelense foi castrada diante dos colegas de equipe. O massacre de judeus na Alemanha marcou profundamente a sociedade israelense. Novamente, os judeus tiveram que presenciar o assassinato de seus pares, impotentes para intervir. Então, rapidamente, Israel iniciou a Operação Ira de Deus. O objetivo? Eliminar os terroristas envolvidos no planejamento do ataque. Na operação, o futuro primeiro-ministro Ehud Barak e vice Mookie Betzer, disfarçados de mulheres, infiltraram-se em Líbano e eliminaram importantes membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e do Setembro Negro. Em uma missão separada em Lillehammer, Noruega, um garçom marroquino inocente foi confundido com o chefe de operações do Setembro Negro, Ali Hassan Salamé, o Príncipe Vermelho, e foi morto por engano. Golda Meir decidiu conter a operação como resultado. Esses eventos suscitam muitas questões. Vamos então trabalhar de trás para frente. As implicações éticas da Operação Ira de Deus seguem controversas. De acordo com os envolvidos, o motivo dos assassinatos não era tanto vingança, mas mais para espalhar medo por toda a Organização dos Países Exportadores de Petróleo como um método de prevenir futuros ataques terroristas. Terroristas deveriam ter direito ao processo legal?
Se terroristas visam civis, ignorando as regras de guerra, ainda devemos tratá-los segundo o Estado de Direito. Devemos também questionar: o terrorismo funciona? Para Munique, a resposta parece ser claramente sim. Munique foi um ponto crucial para o terrorismo, com as Olimpíadas oferecendo uma audiência televisiva global. O mundo repentinamente tomou consciência da causa palestina. Anos depois, um dos únicos terroristas sobreviventes olhou para 1972 com orgulho, dizendo: "E é verdade, a situação dos palestinos se tornou conhecida para o mundo." Na verdade, apenas 2 anos após o massacre, Yasser Arafat, que endossou os ataques, foi recebido na Organização das Nações Unidas. Parece claro que até agora o terrorismo é eficaz. Mas isso levanta a questão: como devemos, como sociedade, responder?